Olá, como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos dar início hoje a nossas aulas à distância. Não era bem assim que nós queríamos estar, distantes um do outro, mas no momento é o necessário. Quero dizer para vocês que se cuidem nesse período que nós estamos vivendo. Higienize sempre as mãos. Se precisar sair de casa, usem máscaras. Mantenham-se sadios, para que muito em breve possamos estar juntos novamente nas nossas escolas, interagindo uns com os outros, com os nossos colegas, nossos professores, nossos diretores. Enquanto isso, ficaremos por aqui, à distância, fazendo nossas atividades, nossas leituras, aprendendo em casa, mas com o mesmo compromisso que nós temos quando estamos na escola. Separe sempre os seus livros, os seus cadernos, os seus objetos escolares que você vai precisar para usar durante nossas aulas. Preste bastante atenção, tire dúvidas com os seus professores. E é isso aí, aqui vai ser um espaço de muita aprendizagem e eu espero que vocês acompanhem tudo e se desenvolvam bastante. E agora, vamos para a nossa aula de hoje. A Hora da História. O título da nossa história de hoje é O Homem que Destruía a Natureza. Era uma vez um homem muito desatento e descuidado, não tomava conta nem dele mesmo, nem das coisas a seu redor, estava sempre de mau humor, não gostava de escovar os dentes, nem de tomar banho, matava passarinhos e peixes, queimava árvores, maltratava os cachorros e gatos e jogava lixo nas ruas e jardins. Um dia, depois de comer um picolé e jogar o papel da embalagem na rua, uma menina muito calma e educada, chamada Amanda, chegou perto dele e disse: "Não jogue papel no chão. Cada um deve cuidar da sua parte, senão o mundo se tornará um gigantesco lixão e não haverá água nem comida para ninguém." O homem, olhando raivosamente para a pequena criaturinha, respondeu: "Eu sou Sugismundo V, filho da Condessa Imundice II e do Conde Lixeirão I. As pessoas não podem me dar ordens, eu é que mando as pessoas fazer o que eu quero." E Sugi saiu andando, enquanto Amanda o observava ao longe. Ela então resolveu chamar seus amigos para que eles a ajudassem a convencê-lo. No dia seguinte, Amanda juntou sua turma e foram conversar com Sugismundo. "Camila, Sugis, só pessoas feias jogam lixo na rua. Você é tão bonito. Tome banho, fique cheiroso e todo mundo vai querer ficar perto de você. Você vai ter muitos amigos legais e vai ganhar muito presente no seu aniversário." "Caio, não jogue papel no chão, Sugis. Se você fizer isso, vai ter enchente na casa de muita gente que mora em lugar pobre. E o presidente vai usar o dinheiro para dar outra casa para essas pessoas e não vai poder melhorar as escolas e os hospitais." "Natalie, Sugis, olhe bem ao seu redor. O que você está vendo são casas, prédios, mercados e o pior, lixo na rua. Cachorros abandonados nas ruas, pássaros a voar procurando árvores para morar. Por isso, pegue o seu papel de picolé e jogue no lixinho do seu carro. Salve a natureza e os animais." "Bianca, meu amigo, por favor, não faça isso. É feio, você sabia? Você deve jogar no lixo o papel de picolé, tomar banho, escovar os dentes e parar com essa rebeldia." "Ana e Sara, o senhor não tem consciência que é falta de educação jogar lixo na rua? Por que acha que tem um latão de lixo bem na esquina? Para que você acha que ele serve?" Essa não foi uma pergunta retórica, mas não adiantou o empenho das crianças em convencer o Sugismundo. Depois de ouvi-las, ele disse bastante irritado: "Eu faço o que eu quero, vocês não mandam em mim", e foi embora dali. Amanda e seus amigos ficaram tristes, mas não desanimaram. Pensaram que talvez conseguissem convencer o Sugismundo a mudar seus maus hábitos se reunissem todas as crianças do bairro para falar com ele. No dia seguinte, mais crianças foram procurá-lo.
A primeira a falar foi a Priscila. Não seja tolo, Sugismundo. Se você destruir a natureza, todos nós vamos morrer, porque a água vai acabar. Você não gosta de tomar banho, mas vai gostar se a água acabar? Você vai morrer de sede e vai ficar no escuro, pois sem água não tem luz também, porque a hidrelétrica, que gera a eletricidade, precisa de água para funcionar. Cuide de você e do lugar que você vive. Isso vai fazer bem para você e para todo mundo do planeta. Se queimar as árvores, vamos ficar sem ar. Não maltrate os animais, principalmente os cachorros, que são nossos melhores amigos. E os pássaros que enfeitam a natureza. Quem tem mau humor fica doente de depressão. Sugis não respondia e ficava só olhando as crianças de cara feia. E Sugismundo pensou um pouco e respondeu: Claro, vou cooperar sim. Que é bom que existem pessoas como vocês, educadas, boas e conscientes. Obrigado por me lembrarem. As crianças ficaram felizes porque acharam que tinham conseguido convencer o Sugis, mas ele era muito inteligente, mentiroso e frio. Ele sabia que se fingisse que ia aceitar os conselhos e prometesse só fazer boas ações, as crianças largariam do pé dele. Por isso, disse que ia mudar. Um dia, Sugis seguiu o caminhão de lixo até o lixão. Convenceu o cansado caminhoneiro que podia ajudá-lo, dirigindo o caminhão enquanto ele descansava um pouco. O caminhoneiro aceitou e deixou o Sugis dirigir. Quando voltaram ao lixão à noite, o caminhoneiro já havia dormido e Sugis aproveitou para recolher grande parte do lixo que havia no lixão e levar para dentro do caminhão. Ele voltou para a cidade e começou a jogar lixo do caminhão pelas ruas e voltava toda hora ao lixão para pegar mais lixo e espalhá-lo pelas ruas. Ao final da noite, as ruas da cidade de Limpieza estavam infestadas de sujeira. Sugis acordou o caminhoneiro e levou-o para casa, sem que este soubesse de nada que estava acontecendo. No dia seguinte, choveu muito e a água não tinha para onde escorrer, porque os bueiros das ruas estavam entupidos com o lixo. Então a água subiu muito e inundou várias casas. Quando as crianças souberam que a enchente tinha sido provocada pelo entupimento dos bueiros, depois que Sugis trouxe o lixo do lixão para a cidade, elas ficaram muito revoltadas e foram procurá-lo. Beatriz, Sugis, você não sabia que esse lixo podia causar enchentes? Não sabia que ele entope os bueiros? Por favor, senhor, nós da comunidade não queremos enchentes nem entupimento de bueiros. Gabriela, Sugis, nunca faça uma coisa que você sabe que pode prejudicar as pessoas e principalmente você. Eu não quero morrer de leptospirose ou coisa assim, por sua causa ou das pessoas que jogam lixo na rua. Giovana e Vitória, o senhor não podia fazer isso, está poluindo o meio ambiente. Um dia a natureza lhe dará o troco. Sugis ficou envergonhado com a bronca que levou das crianças, mas não disse nada para elas. Naquela noite, ele foi deitar impressionado com a indignação que sua atitude tinha despertado na cidade e acabou tendo um pesadelo. Sonhou que de tanto sujar as ruas, toda a camada de ozônio que cobre a terra tinha desaparecido e os raios ultravioletas invadiram a sua casa. Ele morreu com o corpo todo derretido. A sua família ficou triste quando soube da notícia, mas depois ficou feliz porque ele sujava muito as ruas. Sugis acordou muito assustado e começou a se perguntar se as crianças não tinham razão. Depois de refletir sobre o prejuízo que ele causou à população da cidade, pois muitas pessoas pobres perderam seus móveis e eletrodomésticos com aquela enchente, Sugis resolveu mudar seu comportamento e foi procurar as crianças. Ao encontrá-las, ele disse: Tudo bem, vocês estão certas, devemos respeitar o ambiente. Eu prometo mudar e cuidar de mim mesmo e da natureza. Não vou mais maltratar os cachorros, gatos e os outros animais, nem queimar árvores ou sujar a cidade. A partir daquele dia, ele começou a cuidar de todos os animaizinhos, não jogou mais lixo na terra nem no mar e passou a limpar a cidade. Depois, fez muitas coisas legais. As crianças ficaram muito felizes e não se cansavam de dizer: Muito bem, Sugismundo!
Em nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos falar sobre o gênero textual normas. Mas, antes de nós entrarmos em detalhes sobre este gênero, vamos relembrar o que são gêneros textuais. São as classificações usadas para determinar os textos de acordo com as suas características. Ou seja, o gênero textual é identificado com base no objetivo, na função e no contexto do texto. Os gêneros textuais são as diversas formas em que os textos se apresentam. Esta apresentação pode ser usando apenas a linguagem verbal, as palavras, ou associando as linguagens verbal, as palavras, e a linguagem não verbal, as imagens. Vamos agora, para entendermos melhor, ver alguns exemplos de gêneros textuais diversos, analisar a sua finalidade, a sua estrutura, as suas marcas textuais, para que nós possamos entender melhor o que são os gêneros e as diferenças entre eles. Nós temos aqui o gênero textual poema. O poema, ele é bem característico em sua estrutura. Ele é disposto em forma de versos. A cada junção de versos nós temos as estrofes. Ele pode apresentar ou não rimas ao final de cada verso. Vamos à leitura deste poema? A Bailarina, Cecília Meirelles. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, 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 com os bracinhos no ar. E não fica tonta, nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu, e diz que caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como outras crianças. Observe que nós temos versos, os 3 primeiros versos formam a primeira estrofe, os 2 segundos versos a segunda estrofe e assim por diante. Nós temos ao final de cada verso as rimas: menina com bailarina, ré com pé, fá com lá, si com sorrir, a com lugar, véu com céu. Danças com crianças, menina com bailarina novamente, na estrofe anterior. Perceba que, além de ter uma estrutura diferenciada, o poema ele tem a finalidade de emocionar, de falar de sentimentos, de falar de saudades, ou de fazer alguma reflexão sobre a vida, ou falar da infância, ou falar da bailarina, como é o caso deste poema. Passemos agora para um outro exemplo de gênero textual, que é a receita. A receita, ela tem a estrutura diferenciada. Observem que ela se divide em 2 partes: ingredientes e modo de preparo. Eu tenho aqui a receita do brigadeiro tradicional. Observe que na parte ingredientes, nós temos aí todos os produtos que eu vou precisar para ter êxito nessa minha receita. Na parte modo de preparo, eu tenho as orientações que eu preciso seguir para atingir o meu objetivo, que é, ao final, ter brigadeiros feitos. Esse gênero receita, ele tem a finalidade de instruir as pessoas, ou seja, ensinar as pessoas a fazer algo, no caso aqui, um determinado tipo de comida. Totalmente diferente do gênero anterior, poema, que não tem a finalidade de ensinar, mas de emocionar principalmente. O próximo exemplo de gênero é a reportagem. A reportagem, que é um gênero jornalístico e pode ser publicado em jornais impressos ou jornal de papel, podem ser exibidas em jornais de televisão, em sites da internet. Aqui eu tenho um exemplo de uma reportagem impressa em jornal de papel. Observe que nós temos o título, que também pode ser chamado de manchete, nós temos o texto dividido em parágrafos, ordenado em colunas, trata um assunto de forma profunda,
Quando você lê a reportagem, você vai ficar por dentro de muitas informações acerca daquele assunto que está sendo tratado na reportagem. Então, o objetivo da reportagem é informar. Nem é emocionar como o poema, nem é ensinar como a receita, mas é informar sobre determinado assunto. Nós temos aqui mais um exemplo de gênero textual, que é a tirinha. Vamos ler. O que é isso, Cascão? Estou fazendo contas. Olas, essas contas não para fazer na cabeça. E aí no terceiro quadrinho nós temos a demonstração de forma visual, porque não se usou palavras, mostrando como o Cascão entendeu a fala do Cebolinha. Acredito eu que você, que está assistindo a esta aula, deve ter achado engraçado. Por quê? Uma das principais finalidades da tirinha é causar humor, é divertir o seu leitor. E observem que a tirinha, ela tem uma característica muito diferente dos demais gêneros que nós acabamos de ver. Ela envolve dois tipos de linguagem: a linguagem verbal, que são as palavras, e a linguagem não verbal, que são as imagens. Então, a tirinha, assim como a história em quadrinhos, permite que você leia e que você veja a história ao mesmo tempo, o que faz esse gênero ser muito interessante e atrativo para as crianças, jovens e adultos. Depois de todas essas informações sobre gêneros textuais, sobre a diferença entre eles, vamos passar agora para o gênero que nos interessa na aula de hoje, que são as normas. Quando se fala em normas, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Organização, leis, uma sala de aula comportada, alunos fazendo atividades, sentado em filas, orientações dos pais em casa, o que você pode e o que você não pode fazer. Tudo isso nos remete à palavra normas. Então vamos ver o que seria normas como gênero textual. Gênero em foco, normas. E o que são normas? Conjunto de padrões, regras e diretrizes usadas para dirigir o comportamento humano, ou seja, é um conjunto de orientações para que você saiba como se comportar, como tratar as pessoas, como viver em sociedade de uma forma que esse convívio seja de respeito com as pessoas, tanto você para com os outros, como os outros para com você. Eu trouxe um exemplo de normas de convivência e respeito para que todos vocês possam entender melhor a finalidade deste gênero. Eu tenho aqui algumas perguntas e eu quero que vocês, junto comigo, aí da casa de vocês, construam respostas para estas perguntas. Vamos lá. Chegou? Cumprimenta. Seja educado com as pessoas. Já vai? Despeça-se. Recebeu um favor? Agradeça. Prometeu? Cumpra. Muito bem. Ofendeu? E aí, gente? O que vocês estão pensando aí? Qual seria a resposta? Desculpe-se. Exatamente. Não é seu? Peça permissão para usar, para pegar algo de alguém. Tem? Compartilhe. Você não tem? Não inveje. Fique feliz porque o seu amigo tem. Sujou? Limpe. Não gosta? Mas tem que respeitar. Respeite. Ama? Demonstre. Não vai ajudar? Também não atrapalhe. Quebrou? Conserte. Pediu emprestado? Devolva. Falaram contigo?
Responda. Educação. Acendeu? Apague. Abriu? Feche. Comprou? Pague. Podemos ver, depois de respondermos todas estas perguntas, que para vivermos bem uns com os outros, de forma respeitosa, de forma harmoniosa, existem várias atitudes que nós precisamos fazer. Todas estas atitudes juntas, elas simbolizam o respeito que nós temos com o nosso próximo. E isso permite que a nossa convivência seja melhor. Lição da semana, livro C. Pegue o seu livro, abra na página 6 e nós temos na unidade 1, lição 1, um texto que pertence ao gênero que nós acabamos de estudar, que são as normas. O título do texto é Normas de Convivência Escolar. Deveres e atitudes esperadas dos alunos durante as aulas e atividades escolares. Primeira atitude que o aluno deve ter. Vamos lá. Ser pontual na chegada para o início das aulas e na entrega de trabalhos e atividades. Como agora estamos estudando à distância, ser pontual no início das aulas é estar disponível para falar com seu professor no horário da aula online, é estar no horário marcado das aulas na TV, é fazer suas atividades de acordo com o que o professor vai lhe orientar. Segundo ponto, dedicar-se conscientemente aos estudos e fazer os deveres de casa determinados pelos professores. Ou seja, recebeu a atividade para casa, responda e depois corrija com o seu professor no dia certo que ele marcou com você. Mais um ponto. Ter atitude de participação durante as aulas, ouvindo com atenção e respeito as reflexões feitas pelo professor e pelos colegas, pedindo a palavra sempre que quiser opinar. Ou seja, os alunos não podem falar todos de uma vez. Precisa pedir a palavra para que cada um possa ter sua vez de falar, para que não vire uma bagunça a aula, que vai atrapalhar a aprendizagem de todos, se isso acontecer. Aproveitar ao máximo o tempo das aulas para o desenvolvimento das atividades escolares. Não deixar para fazer as atividades depois, fazer no horário da aula. Contribuir para criar um clima de fraternidade, paz, colaboração, respeito e participação. O que quer dizer isso? Ter uma convivência boa com os amigos, não brigarem, não praticar bullying, não ofender os seus amigos, para que dentro da sala de aula o ambiente seja fraterno, ou seja, ambiente de amizade. Evitar atrapalhar a turma, prejudicar os colegas ou as atividades desenvolvidas. Este ponto é para aqueles alunos que atrapalham a aula com brincadeiras desnecessárias e terminam prejudicando a aprendizagem de todos. Sair da sala ou entrar em sala somente por motivos inadiáveis e com autorização prévia do professor. Para sair da sala é preciso comunicar ao professor e pedir a ele autorização. Porque a sala de aula precisa ser organizada, o foco da sala de aula precisa ser sempre a aprendizagem de todos. Não se ocupar durante as aulas com atividades estranhas às mesmas, ou seja, na sala de aula é apenas as atividades de sala de aula. Outro ponto, não mascar chicletes, chupar balas ou pirulitos durante as atividades escolares. Durante as aulas, não é o momento para isso. Os alunos devem deixar para mascar chicletes ou outras coisas durante a hora do intervalo. Respeitar a autoridade dos diretores, professores, especialistas de ensino e demais funcionários da escola, ou seja, respeitar todos os funcionários da escola. Observar e respeitar as normas de conduta compatíveis com os valores morais. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que respeitar as pessoas. Possuir e trazer para a sala o material necessário ao acompanhamento das aulas. Qual é o material necessário? Os livros, o caderno,
o estojo com lápis, borracha, lápis de cor, para que você possa desenvolver todas as suas atividades sem problemas. Corresponsabilizar-se pela limpeza e conservação do ambiente, do mobiliário, de todo o material e dos bens de uso coletivo, ou seja, não sujar a sala, manter a sala limpa. Responsabilizar-se financeiramente pelos prejuízos causados em espaços e materiais da escola. Se você danificar algo da escola, uma cadeira, um armário, uma mesa, você tem que se responsabilizar financeiramente, ou seja, você vai ter que pagar. Usar o uniforme em todas as atividades escolares, inclusive na pesquisa de campo e dias de formação e convivência. O uniforme escolar é o que identifica o aluno, por isso é uma norma escolar. Tem que usar o uniforme para que você seja identificado como pertencente àquela escola, ok? Após a leitura do texto, eu vou deixar para vocês uma atividade de casa da página 7. Vocês vão transcrever para o caderno de vocês todas as questões que estão na ficha do texto. Questão 1. Copie a ficha no caderno e dê respostas completas. Letra A. Ao ler apenas o título, é possível saber o conteúdo do texto? Vocês vão responder no caderninho de vocês, escrever a pergunta e dar a resposta a esta pergunta. O que são normas? Para que elas servem? Então, de acordo com a nossa aula, o que você entendeu, você vai dar a sua resposta. Para quem foram escritas essas normas? Você vai analisar pelo título do texto para qual público estas normas foram escritas. Como o texto é organizado? Há uma parte principal? Explique. Então você vai dar uma olhada no texto de novo, uma lida desde o início e vai analisar como ele foi organizado, se foi em parágrafos, se foi em tópicos, se foi em versos, se foi em estrofes, se foi em colunas. Analise. Se os itens forem trocados de ordem, há mudança no sentido do texto? O texto vai mudar o sentido se você trocar os itens de ordem? Por quê? Identifique no texto 4 atitudes que os alunos não devem fazer. Então, você vai procurar as atitudes que são negativas, ou seja, não se pode fazer. Quem deve cuidar da limpeza e conservação do ambiente, do mobiliário e do material de uso coletivo? Você vai encontrar essa resposta também no texto. Letra H. O que acontece se um aluno estragar uma carteira? O texto também contém essa resposta. Letra I e última. O aluno precisa usar uniforme quando não está na escola? Em que situações? Que situações ele precisa usar? O texto também traz esta resposta. Faça novamente uma leitura dele de forma bem atenciosa e você vai encontrar todas estas respostas no texto. Retomando nossa aula. Então, o que foi que nós vimos hoje nesta aula? Nós relembramos o que são gêneros textuais. E o que são gêneros textuais? São as classificações usadas para determinar os textos de acordo com suas características. Lembrando que essas características ou marcas textuais são bem distintas. O exemplo é um poema que tem estrofes, que tem versos, que tem rimas. Outro exemplo é a tirinha, que tem imagem e tem palavras. A receita, que tem 2 partes, ingredientes, modo de preparo e assim por diante. O que vimos também? Nós vimos gênero textual, normas. E o que são normas? É um conjunto de padrões, regras, diretrizes usadas para dirigir o comportamento humano, ou seja, são regras que nos dizem o que é conveniente fazer ou não, como eu devo tratar as pessoas ou não, como eu devo me comportar ou não. Tudo bem? Ficamos por aqui, espero que todos tenham aprendido bastante. Até a próxima!
Olá pessoal, agora nossa aula vai falar um pouquinho sobre leitura, porque a leitura é muito importante para que possamos interpretar todas as questões que nós estudamos. A leitura, seja por prazer, seja para estudar, seja para nos informar, permite que o nosso vocabulário se amplie, que a nossa escrita melhore e a nossa interpretação também. A leitura é um ato de grande importância para o ser humano, pois favorece o entendimento de todos os conteúdos, melhora a escrita, melhora a nossa fala, faz com que possamos conhecer mundos nunca antes imaginados, pois não existem na vida real, apenas podemos viajar por eles através da nossa imaginação. Dessa maneira, quando lemos, ocorrem várias ligações em nosso cérebro que permitem desenvolver o nosso raciocínio. Mas não basta só ler, é preciso interpretar. Não basta só decodificar as palavras. Nós precisamos ler e entender para conseguirmos nos desenvolver melhor nas nossas atividades. A magia da leitura e as descobertas que ela proporciona é algo muito prazeroso. Ler estimula a criatividade, trabalha o raciocínio, leia diversificados tipos de textos, aventure-se, conheça mundos e personagens diferentes. Você não irá se arrepender. É muito bom. Agora é um momento muito especial, é o momento da nossa leitura, momento em que podemos dar asas à nossa imaginação, momento em que viajamos nas histórias, vivemos as angústias, as alegrias, as dúvidas dos personagens, mas também ampliamos muito nosso vocabulário, aprendemos a falar melhor, a escrever melhor e ficamos cheios de histórias na nossa mente. Porque pássaros têm asas, pessoas têm livros, livros para voar, para imaginar, para conhecer vários mundos sem sair do lugar. Para ler bem, precisamos ler com fluência. E o que é ler com fluência? É ler respeitando a pontuação, respeitando as vírgulas, os pontos finais, as interrogações, as exclamações e assim por diante. E também, ao final dessa leitura, entender, compreender tudo o que o texto quis nos dizer e ser capaz de responder perguntas sobre aquele texto. Isto é a fluência na leitura, que é ler numa boa velocidade, respeitar a pontuação e, acima de tudo, compreender o que o texto nos trouxe. Para que possamos fazer nossa atividade agora, você vai precisar pegar o seu livro para ler e reler. Abri-lo na página 17. Vou dar um tempinho para vocês. Ok? Todo mundo abriu? Nós temos aqui na página 17 do seu livro para ler e reler o texto Cadê? De José Paulo Paes. Vamos à leitura dele? Nossa, que escuro! Cadê a luz? Dedo apagou. Cadê o dedo? Entrou no nariz. Cadê o nariz? Dando um espirro. Cadê o espirro? Ficou no lenço. Cadê o lenço? Dentro do bolso. Cadê o bolso? Foi na calça. Cadê a calça? No guarda-roupa. Cadê o guarda-roupa? Fechado a chave. Cadê a chave? Homem levou. Cadê o homem? Está dormindo, de luz apagada. Nossa, que escuro! Espero que vocês tenham prestado bastante atenção na leitura. Em todas as vezes em que eu precisei usar o ponto de interrogação, de exclamação, nas mudanças da entonação de voz, quando é uma pergunta, quando é uma resposta, quando é um ponto final. Quero pedir a cada um de vocês agora que façam uma leitura silenciosa. Leiam pelo menos umas 2 vezes o texto. Depois dessa leitura silenciosa, peço que leiam em voz alta para alguém da sua família. Assim que você se sentir bem seguro para esta leitura, peço que você cronometre o seu tempo de leitura. Veja quantos segundos você precisa para fazer a leitura deste texto. Não esqueça de respeitar as pontuações,
Mudar a entonação de voz ao usar os pontos de interrogação e exclamação. Após você exercitar a sua leitura, converse com o seu professor. Ele lhe dará muitas outras orientações e irá lhe dizer o que você pode fazer para melhorar cada vez mais sua leitura. Até a próxima! E então chegou mais um momento para a nossa aula. É a hora de mostrarmos e aplicarmos o que nós aprendemos na nossa aula anterior. E o que nós aprendemos na nossa aula anterior? Vamos relembrar? Nós estudamos sobre gêneros textuais, nós vimos alguns exemplos de gêneros textuais, nós vimos um exemplo do gênero textual normas, temos uma atividade para fazer no livro, daqui a pouquinho, e agora nós vamos mostrar que realmente nós aprendemos. Como nós vamos fazer isso? Vamos lá! Esse nosso caça-palavras, ele tem um nível médio, ele não é muito fácil, mas também ele não é muito difícil. Isso quer dizer que nós podemos ter palavras na horizontal, na vertical, de trás para frente, de cima para baixo, de baixo para cima. Então, eu vou precisar que vocês prestem muita atenção. Este caça-palavras vai precisar que você tenha entendido as normas de convivência, o que nós podemos fazer para viver bem com os nossos amigos. Vamos lá? Diz o seguinte, esta atividade. Esta é uma atividade de classe para fazermos juntos. Vou precisar muito da ajuda de vocês. Prestem bastante atenção. Siga as seguintes normas, mas antes encontre ao lado as palavras que as completam, ou seja, nós temos aqui 10 normas de convivência, mas elas estão incompletas. Tá faltando uma palavrinha para o sentido ficar completo da norma. E onde você vai achar estas palavras? No caça-palavras aqui ao lado. Vamos lá. Número 1. Respeite sempre seus... Quem consegue imaginar qual é a resposta? Professores? Muito bem. Quem achou? Mostra aí pra gente. Muito bem. Então, nós achamos a primeira resposta, que é professores. Respeite sempre seus professores. Vamos à segunda. Cuide do seu material. Quem achou a resposta? Material escolar. Muito bem. Aonde é que está a palavra escolar? Vamos procurar no caça-palavras? Alguém achou? Exatamente. Ela está aqui. Vamos ao número 3. Faça durante as aulas. Além das nossas atividades, o que mais que a gente tem que fazer durante as aulas? Silêncio. Exato. Faça silêncio durante a aula. Alguém achou a palavra silêncio no caça-palavras? Isso mesmo. Ela está aqui. Número 4. Seja com as pessoas. O que será que nós temos que ser com as pessoas? Pensa um pouquinho. Gentil. Quem conseguiu achar a palavra gentil? Exatamente. Ela está aqui. Número 5. Não faça em sala de aula. O que não podemos fazer em sala de aula? Quem conseguiu achar a resposta? Bagunça. Exatamente. Não faça bagunça em sala de aula. Vamos lá, para a próxima. Ajude a cuidar da... Qual seria a palavra que completa esta norma? Vamos procurar? Natureza. Muito bem. Ajude a cuidar da natureza. Número 7. Ouça as pessoas com... essa é fácil. Com atenção. Digam para mim onde está a palavra atenção no nosso caça-palavras. Exato. Número 8.
Seja sempre respeitoso com os... quem será? Os... É parecido com o número 1, não é? Já que nós temos que respeitar todos, então poderia ser colegas, poderia ser professores. Nós poderíamos trocar as respostas do número 1 e do número 8, e seria a mesma coisa, porque nós temos o dever de respeitar todos, tanto os nossos professores como os nossos colegas. E onde está a palavra colegas? Vamos procurar? Exato. Número 9. Organize seus... que será? Quem conseguiu achar a resposta? Brinquedos. Brincou, guarda tudo. Poderia não ser só os brinquedos, poderia ser seu material escolar. E número 10. Fazer sempre as lições de... que será, gente? Casa. Quem encontrou a palavra casa? Mostra aí pra gente. Exatamente, ela está aí mesmo. Estou vendo que vocês estão craques nas normas, entenderam direitinho como elas funcionam, qual a sua finalidade, que é fazer com que nós possamos entender que nós temos que ter determinado comportamento e determinadas atitudes para viver bem com os outros, para viver num ambiente respeitoso. Então vamos seguir em frente? Mais uma vez, eu trouxe para vocês um exemplo de normas de convivência escolar, para que vocês fixem bem na mente este nosso conteúdo e façam as atividades corretamente. A primeira norma que eu tenho aqui é conviver em clima de respeito e diálogo com todos os elementos da comunidade educativa, independentemente de sua função. Ou seja, eu tenho que respeitar a todos que fazem parte do ambiente escolar. Conviver no mesmo clima de respeito e diálogo com todas as pessoas, quando em atividade escolar, fora da escola. Ou seja, quando sua escola fizer um passeio, uma viagem, uma volta pela cidade, independente de você estar no ambiente escolar ou não, o respeito tem que ser o mesmo com os colegas e com os demais funcionários. Ser pontual e assíduo no comparecimento de aulas e demais atividades promovidas pela escola, em sua sede ou fora dela. O que é ser assíduo? Ser assíduo é frequentar todos os dias, faltar o mínimo possível às aulas e às atividades. Ser pontual é chegar às aulas no horário certo, não perder o início das aulas. Trajar-se adequadamente à atividade e o local, visando a segurança e ao respeito a si mesmo e aos demais. Não houver prescrição do uniforme, portando sempre a identificação escolar. O que é a identificação escolar? Tem escolas que têm uma carteirinha que o aluno, ao entrar, ele apresenta na portaria. Colaborar na conservação material e ambiente escolar, ou seja, cuidar não apenas de suas coisas, preservar não apenas o seu material, mas os dos outros e da escola. Ressarcir os prejuízos causados tanto no colégio como aos colegas e a outros membros da comunidade educativa. Se você destruir algo de alguém ou da escola, você terá que ressarcir, ou seja, você terá que pagar aquele prejuízo para a escola. Responsabilizar-se por objetos e valores que trouxer para o colégio, para as atividades escolares externas, que não sejam rigorosamente necessárias às atividades pedagógicas. Isso quer dizer o quê? Se você levar objetos para a escola que não fazem parte do material escolar, objetos de valor, por exemplo, e acontecer daquele objeto de repente ser danificado ou sumir, a escola não terá responsabilidade. Você levou algo para a escola que não pertence ao ambiente escolar, então a responsabilidade será toda sua. Respeitar e acatar as orientações oriundas do professor em sala de aula e em atividades extra-classe. Isso quer dizer que o professor é que comanda a turma. Ele é que determina o que deve ser feito e de que forma tudo deve ser feito, tanto em sala de aula como nas atividades fora da escola. Eu trouxe aqui alguns questionamentos sobre esse texto que nós acabamos de ler.
E mais uma vez, eu quero a ajuda de vocês para que nós possamos responder juntos, tirar dúvidas e acrescentar aquilo que vocês já sabem. Qual é a finalidade do texto lido? É um conjunto de regras usadas para orientar o comportamento das pessoas para que possam conviver em harmonia, ou seja, a finalidade é orientar as pessoas de que forma elas podem se comportar, respeitando as diferenças e os outros. Segunda questão. Qual o assunto tratado no texto? Normas para um convívio de respeito dentro e fora da escola. O que isso quer dizer? Independente se a atividade é dentro da escola ou o professor leva os alunos para uma atividade fora da escola, o respeito deve prevalecer. Tanto o respeito para com os professores, como o respeito para com os colegas. Terceira questão. O que o estudante deve fazer quando estiver na escola sem o fardamento? E aí, quem lembra lá do texto que nós lemos? O estudante sempre deve ir para a escola devidamente fardado. Mas se acontecer alguma exceção e ele precisar ir à escola sem a farda, o que ele deve fazer, segundo o regulamento que nós lemos? Ele deve portar sempre a identificação escolar, ou seja, uma carteirinha, uma agenda, algo que mostre para as pessoas da escola que ele faz parte daquele ambiente. Até porque é uma questão de segurança, para que no ambiente escolar tenha apenas as pessoas que fazem parte daquele local. Vamos para a quarta questão. Segundo o texto, quando o aluno deve conviver em clima de respeito e diálogo? E aí, quem lembra? Em que momentos a gente deve respeitar os outros e dialogar, segundo o texto? Dentro e fora do ambiente escolar, independentemente se a atividade está sendo feita dentro da sala de aula ou se a atividade é durante uma viagem, um passeio, o respeito está em primeiro lugar. Quinta questão. O que você entendeu a partir do trecho ser pontual e assíduo no comparecimento às aulas? E aí, gente, o que vocês entenderam por isso? O que é ser pontual? O que é ser assíduo? Quer dizer que o aluno deve chegar à escola no horário certo e evitar faltar às aulas. Então, ser pontual é chegar no início das aulas, para você não perder as orientações iniciais do professor. Ser assíduo é frequentar regularmente as aulas, evitar o máximo possível de perdê-las. Quando o aluno tem muitas faltas, isso prejudica muito a aprendizagem dele, porque ele perde uma parte dos conteúdos explicados pelo professor. Vamos à sexta questão. O que quer dizer ressarcir os prejuízos causados? E aí, gente, o que vocês acham? O que é ressarcir? Ressarcir é pagar por qualquer dano que cause à escola ou aos colegas. Se você, de repente, numa brincadeira de mau gosto, você danifica o caderno do seu colega, o estojo, os lápis, o material escolar dele, qualquer que seja, você tem que se responsabilizar por isso e ressarcir, ou seja, pagar. Da mesma forma, se você causar algum prejuízo à escola, você vai ter que pagar. Sétima questão. Em respeitar e acatar as orientações oriundas do professor. O que significa a palavra destacada, gente? Acatar. O que é acatar? Acatar é obedecer, seguir aquelas orientações, obedecê-las. Agora é o nosso momento de trabalhar com o livro Jade, que significa jogos, atividades e desafios. Momento em que faremos atividades mais lúdicas. Pegue o seu livro, vou dar um tempinho para você ver. Abra na página 26 e eu vou dar para vocês algumas orientações de como vocês vão responder estas questões. Depois, o professor de vocês irá tirar todas as dúvidas e corrigir estas questões, ok? Vamos lá. Questão número 1 diz o seguinte: numere as palavras em ordem de tamanho. O que isso quer dizer? Que primeiramente você precisará contar quantas letras tem em cada palavra, pois as letras é que vão dar essa dimensão de qual é a palavra maior e qual é a palavra menor. A palavra maior que você encontrar, a que tiver a maior quantidade de letras, você vai numerar ela como o número 1.
A palavra maior que você encontrar depois da palavra número 1, você vai numerá-la como número 2. E assim por diante, até você numerar todas as palavras de acordo com a quantidade de letras. Ficou entendido? Vamos passar para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte: forme palavras terminadas em mente. Para facilitar, nós já temos o início das palavras. E a todas elas você vai acrescentar a palavra mente. Nós temos um exemplo a ser seguido. Normal mais mente forma-se normalmente. Então, você vai fazer este mesmo processo com todas as outras palavras da questão, ok? Vamos passar para a questão número 3. A questão número 3 está na página 27 do seu livro Jade. Ela diz o seguinte: ligue os pares de palavras que têm as mesmas letras. Como assim? Não são palavras iguais, são palavras que têm letras iguais. Eu vou dar um primeiro exemplo para vocês e o restante vocês vão fazer sozinhos e eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Vejam só, a primeira palavra é glória. Glória tem o G, o L, o O, o R, o I e o A. Qual é a outra palavra na segunda coluna que tem estas mesmas letras, mas é uma outra palavra? Vou dar um tempinho para vocês procurarem. Acharam? A palavra é gorila. Embora não tenha o acento agudo no O, mas as letras são as mesmas. Então você liga glória para gorila. Você vai fazer isso com todas as outras. E o seu professor vai lhe dar um apoio, vai lhe dar mais orientações. Converse com ele. Testando a criatividade. Agora eu quero ver o quanto vocês são criativos. Vamos fazer um teste? Eu vou mostrar para vocês algumas frases que estão incompletas. E vocês terão que dar continuidade a elas. Para fazer isso, vocês precisarão ser muito criativos, pensar um pouquinho e usar a criatividade. Lembrando que vamos usar a criatividade, mas nós não podemos ser incoerentes. O que é isso? Ser incoerentes. Eu não posso criar frases que não tenham o menor sentido. Por exemplo, se a frase é assim: Ana gosta muito, como eu continuaria? Será que eu poderia dizer: Ana gosta muito, a vaca saiu voando? Não, porque não tem coerência entre as duas ideias, ok? Então, quando eu completar as frases, tenho que completar usando a minha criatividade, mas eu tenho que ver se tem coerência no que eu completei. Se eu conseguir criar uma frase que tenha sentido para as pessoas. Vamos tentar? Complete as frases de acordo com sua imaginação. Primeira frase: depois da aula eu vou... E aí? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Quais seriam as possibilidades? Eu vou estudar. Eu vou fazer minha atividade. Eu vou descansar, eu vou almoçar, eu vou dormir e assim por diante. São muitas possibilidades. Em que você pensou? Diz aí para mim. Vamos à segunda? Quando eu encontrar meus amigos, irei... E aí? Diga para alguém que está aí pertinho de você o que você colocaria. Vou dar um tempo para vocês pensarem. Irei abraçá-los, irei conversar muito, irei brincar com eles. São muitas possibilidades. Terceira frase: seria tão bom se... E aí, o que vocês estão pensando? Vou dar outro tempinho para vocês. Quais seriam as possibilidades? Seria tão bom se chovesse. Seria tão bom se eu ganhasse um presente. Seria tão bom se eu pudesse ir à escola.
São muitas possibilidades. Qual foi a sua? Vamos à quarta frase? Tenho vontade de... mais um tempinho para vocês. Poderia ser de estudar, de dormir, de viajar, de sair de casa. São muitas opções que você tem para completar esta frase. Qual foi a que você pensou? Diga para alguém da sua família. Próxima frase. Eu sinto muitas saudades de... De que vocês sentem saudades? Que nós poderíamos colocar aí para completar a frase e ela ser coerente e ela ter sentido. Eu sinto muitas saudades de viajar, de sair de casa, de ver meus amigos, de ir ao shopping, de brincar na rua. Próxima. Gosto muito de... Diga aí para mim de que vocês gostam. Pense um pouquinho e falem. Muito bem, gosto muito de estudar, de passear, de dormir, de fazer amigos. São muitas opções que você tem para completar a frase. Vamos à próxima. Não sei se... E aí, o que vocês não sabem? Poderia ser... Não sei se vou dormir, não sei se vou assistir TV, não sei se vou limpar a casa, não sei se vou lavar as louças, não sei se vou acordar tarde. Poderia ser muitas possibilidades, ok? Qual é que vocês pensaram? Falem aí para a professora de vocês ou para o professor. Próxima frase. Choveu tanto que... E aí, gente, qual foi a consequência de ter chovido muito? Que nós poderíamos colocar nesta frase. Choveu tanto que caiu uma árvore. Choveu tanto que o rio encheu muito. Choveu tanto que alagou as casas. Choveu tanto que espalhou todo o lixo. São muitas possibilidades também. Vai depender aí da imaginação de vocês. E nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham aprendido muito nesta aula, que tenham se esforçado bastante e que daqui a pouquinho façam suas atividades com dedicação, com capricho. Qualquer dúvida, peça ajuda, converse com o seu professor. Ele irá lhe ajudar com todo o prazer. Até a próxima! Muito boa tarde a você que acompanha mais uma aula aqui no Centro de Mídias. Famílias, professores, professoras e, claro, a você, aluno e aluna do 4º ano. Galerinha sabida e esperta, super animada. Eu preciso deixar aqui um boa tarde especial para a minha turma e para as turmas de 4º ano e a equipe da minha escola, professor Reducino de Oliveira Lara, e também aos colegas e alunos da EMF Ana Maria Benetti, José Dias e Otoniel Mota. Bom, a aula de hoje é de matemática e preparem-se, já sabem, primeiro slide, organização. Então, separa aquele seu material, o caderno, faça os registros, as anotações. E já sabem, né? Além das anotações, vocês podem também tirar foto da tela, né, da TV, um print do celular e sempre, claro, participar pelo chat aqui com a gente.
A nossa aula de hoje envolve números, o nosso sistema de numeração decimal. Vamos conferir o objetivo dessa aula. Pode passar? Então, a nossa aula tem como objetivo principal justamente ler, escrever e ordenar números naturais com pelo menos 3 ordens. Quem não lembra, vai retomar isso hoje. Observando, claro, as regularidades e as propriedades do nosso sistema de numeração decimal. Mas, para começar, eu quero que você fique atento, porque no próximo slide vai aparecer aí um vídeo. Então, de olho no vídeo. Com certeza, você que está em casa está se perguntando, uau, um dinossauro? Isso mesmo, a nossa aula de matemática de hoje vai envolver algumas informações sobre esses animais que adultos e crianças se encantam pelo mundo todo. E fiquem atentos aos números, porque nós vamos usar um gênero de texto que é Você Sabia, com informações científicas, para atrelar a essa aula de matemática. Vamos lá? Então, começando, acho que falta um. Você sabia que o primeiro dinossauro fossilizado foi encontrado por William Buckland, um cientista, em 1824? E você sabia que a palavra dinossauro significa lagarto aterrorizante e ela foi inventada em 1842? Próximo. Você sabia que no território brasileiro já foram encontradas 27 espécies de dinossauros? E você sabia que os cientistas descobriram que antes da queda do asteroide que exterminou os dinossauros, 66 milhões de anos atrás, o parque deles era em nosso território? Será que você sabia dessa? Que o fóssil de um crocodilo muito antigo foi encontrado no município de Campina Verde, Minas Gerais, em 2014? E será que você sabia que na Argentina, em 1993, foi encontrado o maior dinossauro já descoberto no mundo, chamado de Argentinossauro? E o nosso último Você Sabia? Você sabia que foram encontradas na região sul do país, por cientistas, 8 espécies de dinossauros com idades de aproximadamente 237 milhões de anos? Bom, você deve ter percebido aí que alguns números, alguns dos numerais escritos aqui, eles tinham todas as ordens representadas, mas em outros haviam palavras e hoje você vai perceber por que nós fazemos isso, em determinados tipos de texto, em determinadas situações, combinado? E muito importante, para retomarmos aí o nosso sistema de numeração decimal, eu vou pedir a próxima página, que tem tudo a ver com as propriedades do nosso sistema de numeração decimal. Saibam, desta página, tirem um print, batam aí foto da tela, porque ela é bem importante. São essas propriedades que nos ajudam a ler e compreender e entender o nosso sistema de numeração decimal. Então, a primeira coisa que nós temos que recordar é que o nosso sistema de numeração decimal é formado por algarismos, 10 algarismos apenas. E com todos eles, apenas esses 10, nós podemos escrever uma porção de quantidades de numerais. Vamos lá? Recordando: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Estes são os algarismos do nosso sistema de numeração decimal. E uma coisa muito importante também de lembrar é que, olha só, o próprio nome, quando a gente coloca lá SND, que é Sistema de Numeração Decimal, o próprio nome já nos dá uma pista, que o nosso sistema ele é agrupado de 10 em 10. Então, o que isso significa? Que a cada
uma unidade, eu troco por, a cada 10 unidades, eu troco por uma dezena. A cada 10 dezenas, eu troco por uma centena. A cada 10 centenas, eu troco por uma unidade de milhar e assim sucessivamente. Isso significa ser agrupado de 10 em 10. A cada 10, eu vou para uma ordem seguinte e vocês vão prestar atenção que a cada 3 ordens, eu passo para uma outra classe. Outra coisa importantíssima do nosso sistema de numeração decimal é que ele é posicional. E o que isso significa? Tenho certeza que você aí do 4º ano já levantou a mão e já disse, eu sei, com certeza. E é isso mesmo. Ser posicional significa que de acordo com a posição dos meus algarismos, eu vou ter uma determinada quantidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui o número 1993, o ano em que foi descoberto aquele dinossauro na Argentina. Reparem numa coisa, o algarismo 9, ele aparece 2 vezes, porém ele indica coisas diferentes, ele representa quantidades diferentes. Esse 9, 90, esse 9, 900. E nós vamos explorar um pouquinho mais no próximo slide. Só lembrando que ele é formado, como eu já adiantei, por classes e ordens. Então, próximo slide. Vejam só, esse quadro vocês estão super habituados a trabalhar, a fazer, porque desde o 1º, 2º, 3º ano, no material do EMAI, você já trabalha com este quadro. Uma coisa importantíssima, lembra que eu falei sobre as unidades, dezenas e centenas, as regularidades, os padrões do nosso sistema de numeração decimal? Pois então, reparem aqui, eu vou usar vermelha mesmo. Reparem aqui, vai acontecer o quê? Uma regularidade vai se manter e vai repetir a cada classe. Então, eu tenho unidade, dezena, centena. 1ª ordem, 2ª ordem, 3ª ordem. O que acontece agora? Novamente, eu volto, repetir unidade, dezena, centena. E o que muda? Justamente qual é a classe que estas ordens pertencem. E vai se repetir unidade, dezena, centena. Então, eu vou mantendo esse padrão e esta regularidade. E por que isso é muito importante? Porque a própria leitura dos nossos numerais, ela precisa, né, dessa compreensão sobre a regularidade dessas ordens e das classes. Então, por exemplo, se eu tenho o algarismo 5 na unidade da classe das unidades simples, eu leio 5 unidades. Porém, se esse meu algarismo ele for escrito aqui na classe dos milhares, reparem, eu também lerei 5, só que, como diz um amigo meu, eu preciso indicar o sobrenome. A partir da classe das unidades simples, eu sempre indico o sobrenome da próxima classe. Nesse caso, eu leio com a palavra 1000. Então, olha só, nas unidades eu leio exatamente igual. Então, fica 5.000. E o que vai acontecer se eu colocar esse mesmo 5 nas unidades da classe dos milhões? Vamos ver? Opa, apaguei muito. Olha lá. Nesse caso, eu tenho novamente 5, só que agora são milhões. Uma coisa bem importante que você precisa ficar atento é que esses padrões e regularidades, eles se mantêm, com exceção, lembra que eu falei que tinha exceção? Com exceção, por exemplo, quando a gente tem 11, 12, 13, 14 e 15. Por quê? Você não fala 10 e 5, 10 e 4, 10 e 3, 10 e 2, 10 e 1. Você diz 11, 12,
13, 14 e 15. Com essas exceções, todos os demais vão manter esse padrão e essa regularidade de leitura. Então, é muito importante você memorizar e saber a classe das unidades simples, que não precisa de sobrenome, a classe dos milhares, que você sempre lê como 1000, e a classe dos milhões, que você lê com milhões. Então, por exemplo, lembra aquele número? 1993? Pois então, reparem, 1993. De acordo com a classe, eu indico o sobrenome. Se eu tiver um número maior, por exemplo, 45. 45 o quê? Milhões. Ups. 387, o quê? 1.142 unidades. Tudo bem? Então, próximo slide. Outra coisa importantíssima para lembrarmos é a maneira, né? O que isso significa? O que isso indica? Então, quando eu tenho lá 1824, tenho certeza que você já está dizendo, esse número então, cada algarismo representa uma quantidade. Exatamente, ele pode ser decomposto da seguinte maneira. Olha, eu não tenho 1824, então eu tenho 1000 mais 800 mais 20 mais 4 unidades. É claro que eu poderia decompor e representar esse mesmo número de outras formas, pela multiplicação, né, ou até outras formas de adição. Mas eu escolhi essa para você ficar aí super atento em relação à forma como eu leio os meus numerais e como eu posso representá-los. O que cada um desses algarismos, especificamente, o que cada um deles representa escrito aqui, né? Quando ele está fora do meu quadro de classes e ordens. Tudo bem? Então, próximo slide. Eba! Agora eu quero que você aí pense rapidinho, porque nós vamos analisar e perceber qual é, né, de que maneira aqueles números todos que foram escritos lá no Você Sabia, de que maneira eu posso ordenar esses numerais para escrevê-los em ordem decrescente. Lembrando que a ordem decrescente é aquela que vai do menor para o maior. E ela não necessariamente precisa começar no 0 ou no 1. Ela pode começar no menor que você tiver disponível. Então, uns segundinhos aí para vocês pensarem sobre isso, enquanto eu vou ver ali no chat toda a interação. Olha só, enquanto vocês vão pensando aqui, tem recadinhos aqui. Olha, o Eduardo está muito empolgado, pois ele adora matemática. O Davi também adora matemática. Professora Cibele está presente. Um beijo aí, professora Cibele. O João disse que ama dinossauros. Olha que bacana trazermos, né, essa interdisciplinaridade, conceitos e ideias, textos de outras disciplinas para a matemática. O Leonardo está curtindo muito a aula, pessoal. Vitor Hugo está dizendo que a aula está top. Bianca achando muito interessante. Que delícia, um beijo aí para todos vocês. Então, vamos lá? Acho que já deu tempo de vocês perceberem e olharem. Quando eu tenho uma proposta como essa, e ela geralmente aparece nos nossos livros, lá do EMAI, nas provas do SARESP, mesmo as AAPs, olha só, o que eu preciso observar numa situação como essa? Então, primeira dica. Fiquem atentos, reparem a quantidade de algarismos que eu tenho em cada um dos numerais, né? Nesse primeiro, olha, eu tenho 4 algarismos, vou trocar por vermelho. Eu tenho 4 algarismos, aqui eu só tenho um algarismo, eu tenho 4 algarismos, 2, 4 e 4.
E claro, bem de propósito, eu trouxe esses dois primeiros para nós observarmos. Quem consegue perceber o que é que eles têm em comum? Repararam que ambos são formados pelos mesmos algarismos? O que mudou? Justamente aquela coisa importante que eu disse para vocês de uma das propriedades do nosso sistema de numeração decimal. Ele é de valor posicional. Então, apesar dos algarismos serem os mesmos, de acordo com a posição que eles ocupam, eles vão indicar uma determinada quantidade. E isso é muito importante. Então, voltando à nossa análise, tenho certeza que você, aluno do 4º ano, já fez aí em casa, já sabe direitinho como vai ficar essa nossa sequência. Esse que só tem um algarismo será o primeiro, então 8. Agora, tem a outra estratégia também, continuando nessa mesma ideia de estratégia, olhar, bom, se esse tem 2 algarismos, este é o próximo. Certo? Já eliminamos? 2. Agora nós temos mais 4. E o que eu preciso observar? Todos têm a mesma quantidade de algarismos. Então, o que é que eu faço aí? Eu presto atenção e verifico qual é, desses daqui, quem representa a maior ou a menor unidade de milhar. Então, 1, 2 e 1. Então, esse daqui eu já sei que ele vai ser o maior. Então, ele vai ficar lá para o final. Eu vou comparar agora os outros 3. Esse tem uma unidade de milhar, 8 centenas. Bom, estou indo num caminho certo, hein? Uma unidade de milhar, 8 centenas. Esse tem uma unidade de milhar, 9 centenas. Eu já sei que esse daqui também é maior. Vou comparar esses dois. Uma unidade de milhar, uma unidade de milhar. 8 centenas, 8 centenas. E agora, reparem, eu tenho aqui 2 dezenas e aqui 4 dezenas. Então, o menor é o que apresenta 2 dezenas. 1824. Como eu fiz a minha análise, eu já sei que o próximo vai ser 1842. E, posteriormente, 1993. E, por último, o que eu já tinha indicado como maior, 2014. Certo? Com certeza vocês aí acertaram. E, agora, olha só, tem aí um desafio para nós fazermos e pensarmos juntos. Se você ficou bem atento à ideia de que eu leio exatamente da mesma forma e o que muda, olha só, é esse sobrenome que é a indicação da classe aonde esse meu numeral está. Volta 1. A indicação da classe onde o meu numeral está. O que eu faço aqui? Bom, não são 66? Isso significa o quê, pessoal? Que eu tenho 6 unidades e 6 dezenas. Só que aonde eu vou posicioná-las? Esta é a parte mais importante. Olha aqui, lembra que eu disse que determinados textos vêm por escrito? Por exemplo, imaginem num texto de jornal, de revista, uma porção de zeros dificulta para quem está lendo. Então, uma forma muito ágil para a leitura e para a compreensão rápida desses números é justamente colocar aqui, ó, o sobrenome, a classe desse numeral, aonde ele está inserido, ok? Então, voltando lá, o que eu tenho aqui? 66 milhões. Ele está onde? Na classe dos milhões. Não são 6 dezenas e 6 unidades? 6 dezenas, 6 unidades. Reparem, eu completo com os meus zeros. E olha que interessante, esse meu numeral, ele é formado, por exemplo, por quantas ordens? Ó, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Ele é formado por 8 ordens. E quantas classes? Reparem, eu passei pela classe das unidades simples, pela classe dos milhares e pela classe dos milhões. Portanto, ele é formado por 3 classes. Tenho certeza que você aí de casa, né, ficou muito atento e percebeu que essa regularidade se mantém. Então agora eu convido vocês para o próximo slide para que vocês pensem aí no desafio. Eu vou dar um tempinho rapidinho para vocês pensarem nesse desafio que era justamente uma das informações que nós tínhamos lá no Você Sabia, e eu quero saber se você, percebendo o que fizemos juntos, nos 66 milhões, consegue dizer aqui quantos zeros vai ter o meu numeral 237 milhões. Isso significa que você tem que observar atentamente classes e ordens. Então, alguns segundinhos aí para vocês pensarem e responderem. Olha só, enquanto vocês pensam aí, já tem, pessoal, uma hashtag dinomática, né? Que foi a ideia de juntar aí os dinossauros com a aula de matemática. Então, olha só, a Júlia, muito bem, Júlia, ela já tinha indicado lá em cima as respostas, super correta, Júlia. Muito bem, o Vitor também dizendo aqui que ele conseguiu perceber lá que primeiro vem 1824 e depois 1842. A Evelyn está dizendo que fez em casa e acertou tudo. Olha lá, a Jamile está dizendo que ela acredita que são 3 zeros. O Pedro, a Esther, a Maria, a Nicole disseram que são 6. Vamos então conferir aí quantos são? Então, prestando atenção na tela, olha só, 237 milhões. Aonde eu vou indicar? Justamente no 200, centena, 30, dezena, 7 unidades. E aí eu completo com os meus zeros, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, a resposta certa era a D. Parabéns para você que conseguiu e você que ficou na dúvida, repense, reveja e anote. Vamos agora para o fim dessa aula que passou tão rápido, não é? E só para lembrarmos coisas importantes e, claro, algumas tarefas para vocês. Nós hoje fizemos o quê? Exploramos os padrões e as regularidades do nosso sistema de numeração decimal. Também observamos bem atentamente as classes e as ordens. Fizemos aí a leitura, né? E eu escrevi alguns numerais e a comparação e a ordenação desses numerais. Fica aí de casa uma tarefa para vocês, página 10 e 11 do material que vocês receberam. E claro, para a próxima aula, sexta-feira eu estou de volta e eu quero que vocês entrem lá no Instagram, tem já um destaque com prof_Lilian Barbosa, procurem o destaque do 4º ano e é isso aí. Um beijo!